Olá, boa tarde para você. Começou o mutirão da mamografia aqui no Hospital Municipal de Cubatão. O diagnóstico precoce pode salvar a vida das mulheres. As informações com a repórter Letícia Sanves. Adriana foi realizar o exame e falou sobre a importância do diagnóstico. A importância de nós mulheres, a gente se cuidar, fazer todo ano, né? Porque nós estamos nos amando, a nossa saúde em primeiro lugar. Eu faço todo ano, né? Porque quero viver mais, é para os meus filhos, é para a minha vida mesmo, pensando no futuro. Zélia chegou no hospital para se informar sobre detalhes do mutirão e já aproveitou a oportunidade. Eu vim aqui para pegar informações sobre o Outubro Rosa, que eu já estava com o meu pedido, né? Mas aí eu já consegui o momento agora para fazer o exame. Aqui no hospital nós estamos com um mutirão, porque a gente quer derrubar essa fila de espera para essas mulheres que precisam fazer a mamografia, que é de extrema importância. É necessário levar alguns documentos para realizar o exame. É importante que traga a solicitação da mamografia, que é um pedido próprio, que é utilizado pelo Ministério, né? Então as unidades, elas já sabem, fornecem esse pedido padronizado, no SAISME também. Elas precisam trazer um documento de identificação e também o cartão SUS. É importante prestar atenção aos horários de funcionamento. Segundas, terças e sextas, das 8 às 12 no período da manhã, das 13 às 16 no período da tarde. Lembrando que a senha na parte da manhã é a partir das 7 da manhã e na parte da tarde a partir do meio-dia. E esse serviço ele vai ficar até o dia 31 de outubro. Então, assim, tem um tempo assim extenso, aí tem um período bem legal, né? Lembrando da importância que quando diagnosticado precocemente é 95% de chances de cura. Obrigado, Letícia. Veja agora outros destaques do dia. Professoras de Cubatão entregam ao Legislativo documento que orienta e normatiza a educação especial. Comissão Especial de Inquérito se reúne com diretores sindicais para tratar da situação de trabalhadores do município. Nesse Outubro Rosa, vamos falar que a canoagem pode servir de tratamento ao câncer de mama. 14 de outubro de 2025. A partir de agora, as informações do Parlamento de Cubatão você acompanha por aqui. Vamos juntos? O seu Últimas Notícias, primeira edição, começou. Pela segunda vez, uma comissão especial de inquérito se reuniu aqui na Câmara de Cubatão. Presidida pelo vereador Ronaldo da comissão, os integrantes do encontro falaram sobre a situação de alguns trabalhadores aqui da cidade. Esteve reunida pela segunda vez a Comissão Especial de Inquérito que está lutando pelos direitos dos trabalhadores, principalmente da RPBC, a Petrobras. Diretores do Sintracomos e Sindipetro do Litoral Paulista fortaleceram uma reunião e se colocaram à disposição da SEI para lutarem em favor da massa trabalhadora. O secretário de Indústria, Porto, Emprego e Empreendedorismo, Fabrício Lopes, esteve presente. Tirar esse clima de insegurança, muitas vezes, da empresa que some do mercado e não paga os seus trabalhadores. Isso é prejudicial, nesse caso aqui, para a própria empresa-mãe do assunto em questão, que é a Petrobras, mas também um assunto que está atinente a toda a população da cidade. Então nós vemos como uma iniciativa muito sublime do vereador Ronaldo, de chamar a atenção para esse tema, que não é um tema, diga-se de passagem, que faz com que somente o trabalhador de Cubatão sofra, mas os trabalhadores de todas as unidades, de todos os parques fabris no Brasil. Então nós precisamos aprimorar a legislação federal e o trabalho dos vereadores estão de parabéns e a Prefeitura de Cubatão nesse ponto vai acompanhar esse caso e tudo que ela puder fazer para salvaguardar o direito do trabalhador, nós estaremos juntos. E deixar claro aqui, né? A gente sabe que tem muitos dos nossos desejos que passam sobretudo pela exposição dos fatos e aqui está um deles e nós queremos fazer esse braço do trabalhador nessa luta. Representantes dos vereadores Edson Mota e Marcos Roberto Silva Utinho marcaram presença na reunião. O vereador Alessandro Oliveira é o relator da comissão e o vereador Xuxa é o membro. Estiveram ainda presentes os parlamentares Guilherme do Salão, Marcinho e Batoré. O presidente da Comissão Especial de Inquérito, o vereador Ronaldo da comissão, não ficou nada feliz com o não comparecimento de homens ligados à RPBC, mas, segundo ele, a luta continua
em favor dos trabalhadores. Agradecer a Deus aí para o pessoal ter vindo aqui, né, os sindicatos, né, outros vereadores também que se preocupam pela causa, né. Infelizmente, nós convocamos a Petrobras para estar aqui conosco hoje. Fomos mais uma vez ignorados, né. Nós convocamos, não foi um convite, né, e deram a resposta aqui que eles não iam aceitar o convite, mas foi uma convocação. Agora a gente vai ver quais são os meios jurídicos, né, que essa casa tem para que possa convocá-los novamente, para que eles possam estar aqui presentes, para a gente poder ouvir, né, qual é a garantia que a Petrobras vai dar para todos os trabalhadores de empresas que abrem falência, que quebram e dá calote no trabalhador dentro da RPBC. Bom, todas as instâncias serão apuradas, inclusive, se for preciso, vai a Brasília. Sim, com certeza, né? A gente vai ver quais são os mecanismos que nós temos, que a lei permite, né? E se for possível, a gente vai a Brasília cobrar também do governo federal, né? E o que pode ser feito, que não dá para aceitar é o trabalhador trabalhar e não receber aquilo que é dele de direito. O STF inicia hoje o julgamento do Núcleo 4 envolvido na trama golpista. Este grupo é composto por 5 militares, um policial federal e o presidente de um instituto. A PGR acusa os réus de organizarem a produção e disseminação de notícias falsas sobre o processo eleitoral daquele ano. Além disso, eles teriam promovido ataques virtuais direcionados a instituições e às autoridades brasileiras. Os 7 integrantes enfrentam acusações graves como tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, formação de uma organização criminosa armada e dano qualificado ao patrimônio público tombado. Professoras da rede pública, ao lado da secretária de Educação, entregam ao Legislativo o documento que orienta e normatiza a educação especial. Professoras da Educação Especial da Rede Pública de Cubatão, ao lado da secretária de Educação, Daniele de Souza, entregaram ao vereador Guilherme Amaral, presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Assistência Social da Câmara, um novo documento orientador e normatizador sobre educação especial na perspectiva inclusiva. Ele une todas as normas federais e municipais para nortear a educação especial da cidade e atualiza o documento orientador de 2016. A previsão é que ele entre em vigor a partir do ano que vem. A Secretaria de Educação não poderia trabalhar sozinha em normatizar, em regulamentar as ações dentro da escola. A gente precisava do acompanhamento e do direcionamento dos professores, que são eles que estão lá na sala de aula, dentro das escolas, e reconhecem verdadeiramente a necessidade da inclusão. Então, a documentação, a proposta inicial é ser elaborada em conjunto com os professores, porque nós acreditamos nesse trabalho e consideramos a formação dos nossos professores. Apesar desta diferença, apesar de estarmos trabalhando em poderes distintos, mas nós culminamos, compartilhamos da mesma ideia, de que não dá mais para a educação especial ser tratada somente sob esta perspectiva, ou sob a perspectiva exclusiva. A educação especial ela precisa começar a trabalhar na perspectiva da educação inclusiva, de incluir essas pessoas no seu dia a dia, naquilo que é função precípua do homem, não é, do ser humano, que é se socializar, é ter um papel enquanto cidadão. O documento é importante e é um avanço na educação municipal, pois ele não abrange só o aluno, mas a comunidade escolar e também a família, como explica Isabel Santos, que é professora de educação especial há mais de 30 anos. A gente pensou nesse documento até mesmo por uma forma de ser acolhedor, não só para as famílias, para as crianças, para as famílias e também para os professores, né? Porque a nossa função na escola ela é muito diferenciada. A gente atua em todos os setores na escola, né? A gente trabalha com a criança desde a hora que ela chega até a hora que ela vai embora, porque o atendimento educacional especializado, ele não se restringe apenas à sala de aula, né? A educação está em todos os lugares. E se todos os lugares também inclui a família dessa criança, né? Sim, em especial as famílias. A gente pensou em ter um momento, conversou muito sobre a anamnese, né, que é um momento de entrevista com essa família, até na forma da gente tá atendendo essa família. Ter um cantinho acolhedor para receber essa família, ter sempre um cafezinho, se possível, um copinho de água, uma aguinha, para essas mães, né? Porque quando elas vêm cheias de sentimentos. É o que a gente fala. Essa mãe, ela tá
deixando de lado um filho ideal para ela acolher o seu filho real, né? Então, toda mãe, ela sonha com o filho, ela faz sonhos para o seu filho. Quando a gente trabalha com as crianças com deficiência, não que as mães não sonham, elas não param de sonhar para o seu filho, mas são sonhos diferentes, né? A Anvisa suspendeu a venda de produtos com cannabis e cogumelos aqui no Brasil. A decisão atinge 3 empresas que atuam aqui no país. A Anvisa proibiu a venda de produtos à base de cannabis e cogumelos de 3 empresas que atuam no mercado brasileiro. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. A medida atinge os produtos das empresas Hemp Vegan, Canaf Serviços de Internet e De Volta às Raízes. Segundo a Anvisa, os produtos à base de cannabis dessas empresas não têm registro nem autorização para serem vendidos no país. Além disso, são fabricados por companhias desconhecidas e sem permissão para operar. A Canaf se defende afirmando que não fabrica nem comercializa cannabis no Brasil. Diz que apenas intermedia o contato entre pacientes e fornecedores estrangeiros, respeitando as regras da agência para importação. Também foram suspensos todos os produtos com cogumelos da marca De Volta às Raízes. A empresa alega que os cogumelos são usados na medicina tradicional chinesa e, por isso, estariam dispensados de registro. Mas a Anvisa afirma que, mesmo nesses casos, é preciso cadastro, notificação e autorização para a venda. A agência reforça que qualquer produto com alegação terapêutica precisa seguir as normas sanitárias. A venda sem autorização pode representar riscos à saúde e é considerada infração sanitária. As empresas podem recorrer da decisão, mas, por enquanto, estão impedidas de comercializar esses produtos no Brasil. Depois do intervalo, nesse Outubro Rosa, saiba como a canoagem pode ser uma grande aliada no tratamento contra o câncer de mama. Mostraremos já para você depois do intervalo, então. Agora imagens lá do Pier do Jardim Casqueiro, a movimentação aqui na nossa cidade, mais um dia de sol, né, turma? Ontem nós falamos aí sobre a virada no tempo, nós vamos falar já sobre esse assunto. Estamos também pelas redes sociais para você, TV Câmara Cubatão, no Instagram, no YouTube, também no Facebook. Os termômetros marcam agora 26 graus, não sai daí, voltamos já. O que o agro paulista tem de diferente? Para produzir 40% do PIB do estado, o nosso agro tem a força do Lorival, tem a experiência da Lucinéia, tem mais de 1 bilhão em investimentos. Tem crédito rural para aumentar a produção, tem suporte para os prejuízos causados pelo clima e tem até facilidade para comprar o trator. Por tudo isso, a gente afirma com muito orgulho: nosso agro tem força. Governo do Estado, São Paulo, são todos. Ei, sabe quem tá entrando pra família? Mais proteção, mais atenção, mais proximidade. Uma vida mais saudável para você e para quem está sempre ao seu lado. A estratégia Saúde da Família está maior e mais forte, com mais profissionais para o que você precisar em todos os cantos do país, ampliando o acesso aos atendimentos e diminuindo filas. Está mais perto de onde você vive, na UBS, no bairro. Prevenindo, tratando e cuidando, até na sua casa. Porque cuidar de perto das famílias brasileiras é fazer um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da Família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Vai entrando. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Nós já estamos de volta com o seu Últimas Notícias, primeira edição. O Ministério da Saúde divulgou que o país contabiliza 32 casos de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas.
São 3 a mais do que na última sexta-feira. Ao todo, 181 casos seguem em investigação. Pelo menos 320 suspeitas foram descartadas. As ocorrências confirmadas foram em São Paulo, com 28, no Paraná, 3, no Rio Grande do Sul, 1. As suspeitas seguem em diminuição. Eram 217 no último balanço. Não houve novas confirmações de mortes causadas pelo metanol. O balanço indica 5 óbitos. 9 ocorrências seguem em investigação. 3 a menos do que no último levantamento. As suspeitas são em São Paulo, com 3, Pernambuco também com 3, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Ceará, com 1. Em participação da FAO, a Agência da ONU para Alimentação e Agricultura, o presidente Lula destacou que o Brasil saiu do mapa da fome. Uma ótima notícia, não? Além disso, Lula disse que o combate à pobreza e ao aquecimento global precisam estar interligados. A fome é irmã da guerra, seja ela travada com armas e bombas ou com tarifas e subsídios. A fome é inimiga da democracia e do pleno exercício da cidadania. É possível superá-la por meio de ação governamental. Não haverá justiça climática se o enfrentamento ao aquecimento global não caminhar lado a lado com o combate à fome e à pobreza. Entrelaçar essas duas lutas será a missão da COP30 em Belém. Pouco antes de embarcar de volta para o nosso país, o presidente Lula deu uma rápida entrevista e contou como foi o encontro com o Papa Leão XIV e que o convidou pessoalmente para vir à COP30 no mês que vem, em Belém. Em resposta, o Papa disse já ter compromissos. Eu convidei o Papa para ir na COP. Ele disse que não pode ir porque já tem alguns compromissos, inclusive alguns compromissos assumidos pelo Papa Francisco, que ele terá que cumprir. Mas ele disse que a qualquer momento ele estará no Brasil, porque o Brasil é o maior país católico do mundo e eu acho que ele tem um papel importante. O encontro dos dois, algumas horas antes, foi discreto. Não foi permitida a entrada da imprensa, nem a chegada do Lula, que aconteceu ali por volta de 8h15, 3h15 da madrugada, hora aqui de Brasília. Não foram divulgados vídeos, apenas fotos, conforme a gente acabou de acompanhar. E logo mais, às 2h da tarde, aqui no plenário da Câmara de Cubatão, acontecerá mais uma sessão ordinária do Parlamento Municipal. 3 projetos de lei, um do Poder Executivo, outro do vereador Carioca e um do presidente da Casa de Leis, o vereador Alexandre Mendes Utopete, estão na ordem do dia da 33ª sessão ordinária daqui a pouco, a partir das 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Caso você não tenha condições de estar presencialmente no plenário, você pode sintonizar o canal 48.2 digital ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e no YouTube, que os senhores, onde quer que estejam, terão a oportunidade de acompanhar a 33ª sessão ordinária ao vivo, repito, a partir das 14 horas. E falamos agora do tempo para você, que ontem nós demos aqui na primeira edição, também na segunda, eu fui até o Pier do Casqueiro, sobre a mudança do tempo, ela acabou não chegando ou não chegou ainda, Aliás, turma, só para que a gente esclareça uma coisa, tá? Sempre que o telejornalismo fala de previsão do tempo, tenhamos que entender que é uma previsão do tempo, não uma certeza do tempo, a gente trabalha aí baseado no que dizem os meteorologistas. Vamos olhar lá o Pier do Jardim Casqueiro, a movimentação, hoje, terça-feira, como é que tá aqui na nossa cidade, mais um dia também de calor, de sol, mas ainda tem realmente a chance de chuva, ela não foi descartada, tá? Isso está aí nos sites de meteorologia, inclusive o próprio Instituto Nacional de Meteorologia mantém o alerta, assim como a Defesa Civil aqui do estado de São Paulo. Os termômetros marcam agora 26 graus aqui em Cubatão, os ventos sopram 34 km por hora. A gente confere mais detalhes do tempo agora com a Cris Castanheira. A quarta-feira começa com céu nublado, mas o sol ainda aparece ao longo da manhã. Durante a tarde, as nuvens voltam a ganhar força e há previsão de pancadas de chuva passageiras. As temperaturas caem um pouco mais, com mínima de 18 e máxima de 21 graus. Os ventos seguem leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar varia entre 84% e 94%.
Você sabia que a canoagem pode servir de tratamento para o câncer de mama? A atividade física estimula a mobilidade dos membros superiores, o que resulta na ativação da musculatura. Um projeto aqui da Baixada Santista ajuda mulheres no tratamento contra o câncer de mama e ainda transforma vidas. Caora é a junção de canoa e ora, que significa celebrar a esperança e a cura. O nome do projeto se dá pela superação das mulheres que encontram força, esperança e união por meio da canoagem e comunidade. Há 9 anos, o projeto Caora transforma a vida de mulheres com tratamento no câncer de mama. A iniciativa social acontece aqui na região e também tem outras atividades como emocionais, artísticas, que podem contribuir para esses tratamentos e também transformar a vida dessas mulheres. Nós temos o projeto chamado Caora, que é Remando na Recuperação do Câncer de Mama. Nesse processo todo, nós fomos vendo o benefício que elas foram atingindo. E hoje nós estamos aí com quase 120 mulheres sendo atendidas gratuitamente, através de emenda parlamentar, e a gente já trazendo um resultado fantástico de sobrevida para elas. Eu tive a oportunidade de saber como funciona um simulador de canoagem. Tentei, mas as meninas dão uma aula nos movimentos. A canoagem auxilia na mobilidade dos membros superiores, como braços, ombros e costas. Disponibiliza a ativação da musculatura que estava debilitada. O projeto vai além dos tratamentos. Aqui, as mulheres fazem amizades, ganham autoestima, se divertem e ainda cuidam da saúde. Regina nasceu em Cubatão e está realizando as atividades recentemente. Ele não inclui só a canoagem, é um todo. Fora que você tenha convivência com as mesmas pessoas, sabe? O seu problema é o mesmo da sua amiga, é o mesmo da sua vizinha, então eu não preciso dizer para ninguém a dor que eu estou sentindo. Além dos simuladores, as meninas também se aventuram pelo mar. O olhar empático e o acolhimento é necessário para essas mulheres que estão passando pela doença. Já estou remando, vai fazer 3 anos que eu remo, então assim, é transformadora. A gente tem que encontrar uma nova pessoa, porque depois do câncer você nunca volta a ser o que você era, né? Então eu brinco que eu ganhei um corpo novo e eu estou aprendendo a viver com ele. E a atividade física me trouxe isso, a remada me trouxe isso. E eu sempre fui sedentária. Para mim foi um grande desafio. E desafio maior foi quando surgiu o programa de remada para mulheres sobreviventes de câncer de mama, assumir isso, porque além de ser sedentária, eu tenho medo do mar. Mas quando você entra nesse processo de se aproximar, de se permitir, né, descobrir coisas novas, é apaixonante. E estou aqui até hoje, faço parte do grupo das pioneiras, né, desde 2016 com a remada, e é transformador. Tá certo, Letícia, muito obrigado por essa matéria especial que contou sobre esse projeto, né? E já deixo aqui, gente, o alerta, principalmente para você, mulher. Qualquer momento que você tocar seu corpo, ao se tocar, sentir algo estranho, não deixe para depois, não deixe para mais tarde. Procure um médico imediatamente, faça os exames, se faz necessário fazer os exames, sim, para você cuidar da sua saúde. Não prorrogue o cuidar da sua saúde, deixar para depois. Não, o mais rápido possível sempre. Inclusive aqui na cidade de Cubatão, nós mostramos na abertura do jornal, o mutirão de exames está acontecendo no Hospital Municipal. Não deixe a sua saúde para depois. Fique atento aí a esse alerta, tá bom?
Muito bem, agora aqui na geral eu vou receber o Lucas Sena para falar de esporte junto com a gente. Vem para cá, Seninha. Boa tarde para você. Boa tarde, como é que você está? Na boa? Terçamos aí mais uma vez juntos para falar de esporte. Com toda certeza. Nosso placar não deu muito certo, né? Eu acho que a gente zicou. A gente acertou. Não, na verdade a gente acertou o placar. Porém, eu falei que ia ser 3 para o Brasil, foi 3 para o Japão. Você falou que ia ser 2 para o Brasil foi lá e fez 2. É isso, tá no ar o esporte então, roda a vinheta. E a gente fala do assunto da manhã de hoje. A seleção brasileira perdeu pela primeira vez na história contra o Japão, Lucas Sena. Pois é, Jefferson Santos, que coisa, né? A gente acompanhou o jogo, né? Que na história foram 13 jogos, com 11 vitórias brasileiras e 2 empates. Só que aí hoje, né, como a gente vem ouvindo há pouco tempo, tabus são para ser quebrados. O Brasil foi lá e aceitou que esse tabu fosse quebrado. E pior que assim, o Brasil saiu na frente, né? O Brasil saiu na frente com Paulo Henrique, lateral esquerdo do Vasco, que foi convocado depois do corte de Wesley. Bruno Guimarães tocou para o jogador, que depois tocou para o Paquetá, ficou ali numa troca de passes, da famosa 1-2. Pedro Henrique fez a infiltração, Paulo Henrique fez a infiltração na grande área, recebeu o passe de Bruno Guimarães e bateu na saída do goleiro da equipe do Japão, ele fazendo assim o seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira logo na sua estreia. Depois o Brasil ampliou o marcador com o Martinelli. Vinícius Júnior estava na esquerda, tocou para Paquetá. Paquetá de primeira mandou a bola na área. Martinelli estava livre da marcação, parou, pensou e finalizou contra a meta do Japão. E aí no segundo tempo o Japão foi lá e fez a história, né? O primeiro gol da seleção japonesa, o Brasil estava numa troca de passes tranquila, como a gente vai acompanhar, trocando passes ali entre o meio de campo e a defesa. Fabrício Bruno, não sei o que aconteceu, como diria aquela cantora, né? Acho que deu uma pane no sistema, alguém desconfigurou o jogador, ele simplesmente não conseguiu segurar a bola, foi lá, tentou, a gente não sabe o que aconteceu, o que fez, deu um bug na mente dele. Ele tentou tocar a bola para o seu companheiro Beraldo, só que esse toquezinho agilizou para o Minamino ir lá e balançar as redes para a seleção japonesa. Aí depois desse jogo, a seleção japonesa foi gostando, né? Pegando apreço, pegando sentimento pela partida. Jogada pela esquerda, Doan mandou a bola na área. O jogador Ueda foi lá, tentou cabecear, sobrou para Nakamura. Nakamura chutou e adivinha quem fez gol contra? Fabrício Bruno. Não era a noite do zagueiro da seleção brasileira. O Japão empatou. O Japão ainda mandou uma bola na trave e o gol do empate veio numa cobrança de escanteio. O Ueda, com seus 1,80, cabeceou mais alto do que o jogador da seleção brasileira, que tem uma média de 1,90, foi lá e assim fez o gol da seleção japonesa. O Gomora tentou defender, não conseguiu tirar a bola. No fim das contas, Jefferson Santos vira japonês para cima da seleção brasileira, 3-2 Japão. Pois é, estou acompanhando aqui o que já rolou no noticiário, né? Agora no finalzinho dessa manhã, e aí está aqui os destaques, né? A imprensa estrangeira critica a derrota do Brasil, chamando de desastre. O Brasil sofre virada e perde do Japão pela primeira vez na história. O assunto que vai repercutir, obviamente, né? Apontaram como culpa essa virada aí do Japão para o Brasil e vai repercutir bastante, principalmente por se tratar de um técnico novo, né? Um técnico também estrangeiro, essa chegada de Ancelotti para a seleção brasileira. Muito bem, a gente vai acompanhando como é que vai ser daqui para frente a seleção brasileira. A gente continua falando de esporte, porque Martinez cortado do clássico por falta de treinos. É, exatamente o que aconteceu. O jogador do corintiano, né, o Martinez, segundo os colegas do GE, Bruno Cassucci e a Joana de Assis apuraram, ele não foi em 5 treinos do Corinthians. Ele alegou que teve problemas no visto, né? Ele que teve, o seu filho nasceu nos Estados Unidos e ele é venezuelano, ele foi para a Venezuela. Da Venezuela para a Colômbia, ele alegou que não conseguiu cruzar a fronteira devido a problemas ali com os documentos. E isso foi só protelando e atrasando. Ele conseguiu chegar no Brasil ontem, vai se apresentar para o Corinthians, vai se apresentar no Corinthians hoje à tarde, mas o Dorival Júnior já gabaritou que ele não estará no clássico contra o Santos Futebol Clube, o que acaba sendo uma perda interessante, né? Interessante em qual sentido, Gerson? Porque o Martinez, ele é um dos jogadores de destaque da equipe corintiana, veio se recuperando de lesão, agora por esses problemas burocráticos ele fica fora do clássico de amanhã. Pois bem, Vojvoda faz testes aí antes do jogo, né, contra o Corinthians. É isso, Jefferson, a gente está já trazendo essa pré-rodada, né, enquanto o Corinthians não vai ter o Martinez, o Santos está ali buscando uma forma, né, uma tática para poder, quem sabe, surpreender o Corinthians. Um dos possíveis retornos é o Vitor Hugo, meu campista que começou como um titular no Santos contra o Atlético Mineiro, teve 2 partidas, acabou se lesionando. Esse pode ser a grande novidade, o grande retorno. Vojvoda fez 3 formações, 3-5-2, 4-3-3 e 4-4-2.
Qual será? Isso daí a gente só vai conseguir saber amanhã, Isso é de o quê? fato, no Ecovias jogo. Imigrantes, subida de serra? Ecovias Imigrantes, Sistema 4 desse... É quase isso. Então o Voivoda realizou os treinos do CT para escolher o melhor time para enfrentar o Corinthians amanhã, Jefinho. Boletim médico SUS, Oscar se lesiona em treino e desfalca o São Paulo. É isso, Jefferson Santos. A gente estava sem falar de lesão, né? A gente está falando de uma aqui. O Oscar sentiu uma lesão na panturrilha direita e está fora mais uma vez do São Paulo, né? Ele que está tendo a sua 4ª lesão no ano, não jogou. O São Paulo tem mais de 50 jogos, ele só jogou 21, ou seja, não supriu as expectativas, né, no aspecto de ser titular, de ter volume de jogo, quantidade de partidas, mas fazer o quê? Lesão é assim mesmo. Agora ele está no tratamento médico e o São Paulo ainda não lançou a previsão de quanto tempo ele ficará afastado dos gramados, Jefferson Santos. Fiquei com uma dúvida sobre o jogo da seleção, não sei se vai conseguir me ajudar. Será que o Vini Júnior levou um body splash na mala? Olha, será que ele levou um body splash? Fica aí o questionamento, hein? Bom, não sei, mas ele pela postagem, acho que tem muito mais do que body splash na mala, viu? Bom, fica aí o questionamento, né, turma? A gente fica por aqui, logo mais às 14h tem sessão ordinária. O Lucas, então, retorna amanhã junto com a gente também com a segunda edição. Senna? Com toda certeza, Jefferson. Amanhã trazendo mais informações do Parlamento e da nossa bem amada Cubatão, que você pode conferir, né, pelo 48.2 da sua TV ou pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e no YouTube, TV Câmara Cubatão. Só você acessar por lá e também seguir a gente. É isso, Jefferson? Uma ótima tarde para você. Tchau.